Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje do Juro 11, primeira vez que a gente está falando no canal sobre esse fundo, utilizando o relatório de maio aqui, acabou de sair do forno, né? O Sparta Infra FICFI Infra, tá? Então a gente vai falar aqui. Antes eu acho interessante a gente falar alguma característica aqui do produto, né? Não só do juro, mas de toda a indústria como um todo, que talvez você já até esteja investindo nesse tipo de fundo, mas ainda não está totalmente ciente desse fundo, então vamos lá. Primeiro é a isenção, né? Isenção total aqui para a pessoa física, né? Tanto de rendimento como para ganho de capital. A gente está com uma reforma tributária à vista aí, talvez segundo semestre desse ano. Não creio que os fundos de infra vão perder essa isenção, porque a necessidade do Brasil é assim, muito maior do que a capacidade que qualquer governo tem de financiar esse setor, né? Então não seria realmente muita burrice se eles acabassem com essa isenção para os investidores pessoa física, né? Justamente o Brasil precisa que esse mercado seja fomentado. Então, outra característica bastante marcante é o retorno que é atrelado à inflação, né? Então, o fundo ele te dá uma proteção contra a inflação, né? Se a inflação eventualmente, né, escalar ou subir muito, você tem uma parte do seu patrimônio protegida, né, contra a inflação, uma vez que quase todos eles são atrelados ao IPCA, ou, enfim, existem alguns também atrelados ao CDI, mas o grosso mesmo é basicamente quase todos são atrelados ao IPCA. Então, ainda tem esse aspecto de proteção em eventual escalada inflacionária. Outra, né, característica óbvia, talvez seja essa aqui o motivo de você já ter esse tipo de fundo na carteira, é a distribuição de rendimento, né? Ou seja, é um produto que faz sentido para quem tem uma estratégia de renda, né? Não só os FIIs de infra, mas, por exemplo, os fundos imobiliários, os FIAGROS, ações que costumam pagar dividendos, enfim, até títulos do Tesouro com pagamento semestral, títulos privados, né, também com pagamento semestral, anual, enfim, aí mais um produto à disposição do investidor que busca uma estratégia de renda, né? E outra característica um pouco subestimada pelos investidores que não estão tão familiarizados assim é o fato, né, desses fundos serem negociados em bolsa, primeiro que te dá uma maior liquidez e uma maior transparência quanto ao real valor das cotas, né? E só isso já seria uma grande vantagem. Mas a principal vantagem é em relação aos fundos fechados, ou seja, aqueles fundos mais tradicionais em que você entra lá na corretora e coloca lá, vou investir no fundo tal. E na medida em que você investe, você está dando dinheiro para o gestor, esse gestor vai pegar esse dinheiro e vai, né, comprar no mercado o ativo que ele se propôs a negociar. Aqui, como o fundo tem negociação na bolsa, na verdade, ele só troca de mão, né? Você não, quando você compra o Juro 11 na bolsa, você não está dando dinheiro para a gestora. Você, na verdade, está comprando de alguém que entrou na emissão e que está apenas negociando. Ou seja, o gestor ele não precisa se desfazer dos ativos, né? Porque num fundo normal, quando você saca esse dinheiro do fundo, o gestor ele precisa honrar esse pagamento, ele precisa te dar o seu dinheiro de volta. E aí você tem um prazo para isso, né? Vai variar, evidentemente, de acordo com o prazo de resgate de cada fundo, mas o gestor ele vai ter que, né, se ele não tiver caixa para honrar os compromissos, ele vai ter que vender os ativos que estão no fundo e aí, como tem prazo, ele não pode vender a hora que ele quer, ele vai ter que vender dentro daquele prazo e o mercado pode estar ruim para vender. Então ele vende com prejuízo e acaba, né, prejudicando a rentabilidade do fundo como um todo. Aqui não, aqui se você quiser sair, é um problema seu. Você vai ter que encontrar um outro alguém disposto a comprar a sua cota e o gestor vai ter total autonomia para continuar com a estratégia dele, tá certo? Então, feita essa introdução, né, vamos agora aqui para as características do fundo, né? O fundo distribuiu aí R$ 1,25 por cota esse mês, o que dá um dividend yield aí em 2 meses de 13,2%. E aqui está o histórico breve aqui da distribuição do fundo, né? A gente vê que esse ano tem sido um pouco desafiador para o fundo, né? Em janeiro, 50 centavos, em março, 25. Em fevereiro, ele ficou, inclusive, sem distribuir, né? Ele prefere, quando
o valor está muito abaixo do patrimonial e acruando esse valor na cota, né, ele não faz a distribuição, a gestão foi bem vocal nesse sentido. Né, a gente teve realmente a taxa de juro longa no Brasil subindo muito, isso, né, prejudicou o valor, a marcação a mercado dos ativos do fundo, e a partir, né, de abril ali, maio, né, mais precisamente, o mercado melhorou bastante, essa curva fechou, e aí o fundo volta, né, com um patamar de distribuição que, que os investidores estavam mais acostumados, né. Então aqui ó, alguns dados preliminares, né, cota patrimonial 101,47, cota de mercado 101,90, né, um pequeno ágio aí de 0,46, praticamente negociado ao par. A carteira, né, tem um carrego equivalente hoje aí a IPCA mais 8,3, spread de crédito 2,2, duration 2,3 e duration do spread 5,9 anos, tá? Aqui nesse mês, né, vale a pena destacar aqui o aumento de posição, né, que o gestor informa aqui, algumas empresas bastante conhecidas da gente, né, Eco Rodovias, Neo Energia, AS Brasil, né, que é a antiga AS Tietê, zerando posição em Equatorial, CCR, 3R, né, todas empresas com ações negociadas na bolsa, e reduziu posição em Energisa, CSN e Xingu Transmissão. A gente vai ver mais lá para baixo também que essas posições aqui estão quase que irrelevantes ali, né, 0,1, 0,2 do patrimônio líquido, né? Também vale a pena destacar aqui o aumento do caixa de 6 para 7%, tá? Vamos passar aqui para a atribuição de performance do fundo, né? Então, a gente vê, né, aqui que o carrego de crédito foi positivo, a alocação dinâmica também, né, o IMAB, a marcação de crédito foi praticamente estável, né, apenas 0,4, e o desconto da taxa de administração em 12 meses, tá? Para a rentabilidade, né, a gente vê que em maio aqui o fundo rendeu 2,21% a mais do que o seu benchmark, né, que é o IMAB5. Aqui ele calcula pela diferença, mas aqui está todo o histórico, né, de rendimento, e nessa última linha a diferença em relação ao IMAB, tá? No ano o fundo ainda acumula, né, de diferença em relação ao IMAB, menos 1,96, mas o ano está só começando, e como a gente já falou lá em cima, começou bastante desafiador, né, com o juro longo abrindo bastante. E aqui o desempenho desde o início do fundo, né, se rendeu aí bem acima da meta do gestor, né, que é entre 1,5 e 2,5 acima do benchmark, está rendendo desde o início o IMAB mais 6,03. Então, comprova aí que, apesar dos momentos, né, mais turbulentos no início desse ano, a gestão tem conseguido entregar, inclusive, muito acima do que ela mesma se propôs a fazer, tá? E aqui é a parte dos ativos, né, que o fundo carrega, né, são os debêntures, e a gente vê que ele é um fundo que é bem diversificado, né, a maior posição 6,4 do patrimônio, está em geração de energia, 5,6 em portos, depois vem transmissão, açúcar, geração de novo, saneamento. Então é um fundo bem diversificado setorialmente e pouco concentrado em um único ativo, né? Aqui estão os principais ativos, enfim. Você vê que tem realmente bastante diversificado, né? Chegando aqui a ter ativos com menos de 1%, né? 0,9, 0,5, 0,4. E aqui, né, foi as posições que ele falou que reduziu, né, uma delas, né, Xingu Transmissão, CSN, vê que é 0,1, ou seja, ele praticamente, né, quase zerou, né, falta muito pouco para zerar. Acredito que o gestor esteja esperando, né, uma oportunidade para terminar de zerar esses ativos aqui que estão com 0,1, 0,2%, né, que talvez nem faça muito sentido realmente você ter uma quantidade tão pequena. Mas, de fato, é um fundo diversificado, né, que dá uma proteção, o rating né, de classificação de risco de crédito bastante positiva, né, vários aqui AAA, né, AA, a maioria aqui, né, tudo de A para cima. Então, né, eu diria que pela diversificação e pela qualidade do rating de crédito, é um dos fundos mais seguros aí da indústria, tá?
que a gente vê a alocação setorial, isso aqui também é bastante importante, como o fundo está com 7 de caixa, né, a principal exposição setorial, que é bastante normal, que está na maioria dos fundos, está no setor de energia, né, pelo desenvolvimento desse mercado, já é um mercado maduro, desenvolvido, regulado. Então, 27 de geração, 12 de transmissão, aí depois vem rodovia, telecom, saneamento, álcool, óleo e gás, portos, enfim, tem bastante diversificação na carteira. O fundo está aí, né, 92% alocado no seu core business, 7% de caixa, é um caixa um pouco acima aí do normal, provavelmente o gestor está fazendo esse movimento pensando, né, num certo ganho de capital, talvez, e 1% em letra financeira, uma parte também mais para dar liquidez, né, no fundo. Como a gente viu a alocação por rating aqui, né, são a grande maioria ativos de alta qualidade, né, sendo AA, AAA a maior parte, né, todos A aí não tem nenhum B, e uma pequena parte que não tem classificação de risco de crédito, que não significa necessariamente que haja aqui muito risco, né, apenas que talvez por uma questão de liquidez ou tamanho, né, da oferta, não se justificou à época contratar uma agência de classificação de crédito, né, que não é barato, para fazer essa emissão da respectiva ação, tá certo? Como distribuição, né, 1,25 por mês, a gente já tinha falado nisso, né, que o dividend yield e um histórico, né, um pouco maior do fundo, você vê que realmente esse ano não tem sido fácil, mas ano que vem aqui, ano que vem não, ano passado, né, ele apresentou rendimentos bastante relevantes por cota, né, chegando na casa de 20, 19, 18% de yield, pagando mais de R$ 1, né, 1,25. Em agosto chegou a pagar R$ 2, realmente deixou o investidor mal acostumado. E aí começou o ano, ele teve mês que nem pagou, enfim. Mas agora parece que o mercado se normalizando. A expectativa é que essa distribuição volte ao normal, tá certo? Aqui está a tabela de sensibilidade, né, que é em relação à cota do fundo, e a taxa líquida, média, né, de IPCA, ou seja, já descontando as taxas, né, de administração. Então, o fundo tem negociado recentemente nessa faixa aqui, entre R$ 100, 101, né, o que você vai ganhar, né, seria a remuneração equivalente a IPCA mais 7,8, 7,5, você comprando nessa faixa aqui, tá? Isso lembrando que já é líquido, né, e é isento de imposto de renda, tá certo? E por fim aqui, vamos para algumas características gerais. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e deixe um like. Precisamos jogar com o algoritmo do YouTube, tá? Então, o ticker na bolsa é esse mesmo, né? Juro 11, né? Mais didático que isso, impossível. O fundo não tem taxa de performance, que é excelente, e taxa de administração de 1%, que está em linha aí com o mercado. A rentabilidade, né? A gente já viu lá em cima é de 1,5 a 2,5, porém, desde o início, o gestor está entregando mais de 6, portanto, mérito da gestão aqui, né? Tem conseguido entregar muito acima do que se propôs. Ele não é um fundo restrito ao investidor qualificado, ou seja, todos os investidores de varejo podem comprar tranquilamente, e a isenção que a gente já tinha falado lá em cima. E por hoje era isso, tá, pessoal? Hoje a gestão ela tem uma comunicação bem ativa, né, nas redes, você tem vários podcasts aí que o fundo já participou, matérias de jornal, enfim, é um fundo bem acessível, com uma área de RH, de RH não, de RI, né, muito, muito amigável ao investidor pessoa física, e, enfim, é um bom fundo, é um bom fundo. Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você tem, quais que você tem, se você já investe nos fundos de infraestrutura. Valeu, fui!